Você sabe identificar um falso profeta? Ou você sabe que próximo a você, você pode estar sendo rodeado ou sendo ensinado por falsos enganadores? Fique nessa aula e saiba mais. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, corpo de alunos, mais uma lição, nós estamos, lição de número 5. Antes de a gente iniciar, mais uma vez a gente pede a ajuda de vocês, que é muito necessária para manter esse trabalho, manter o funcionamento, né, da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de se inscrever aí, também não deixe, por favor, de deixar o seu joinha aí, o seu curtir, para que possa o trabalho cada dia mais crescer. Também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas mídias sociais, para que esse trabalho ele possa ser o mais abrangente e ter a maior divulgação possível. Navegue no nosso canal, olhe as palavras que nós temos aí, olhe os estudos, as palavras missionárias, a história deste ministério, para que você entenda um pouco mais sobre nós também, que aqui estamos na Igreja Sobre Divina. Eu sou o evangelista Crisley e nós vamos aqui para a lição de número 5 do nosso quarto trimestre de 2022, onde estaremos falando hoje o tema específico sobre contra os falsos profetas. Então, uma lição muito importante que o professor ele possa entender que ao mesmo tempo que nós iremos falar sobre o passado de Ezequiel, nós estamos falando de um texto mais atual do que nunca. O texto áureo, né? Aqui ele está descrito em 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 1, que vai dizer assim, ó: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então nós já vemos no texto áureo que nós estamos falando de um texto específico de Ezequiel, que nós iremos abordar nesta pré-aula. E se nós fizermos um parâmetro aí, nós vamos ver que de Ezequiel até esse texto de Pedro aqui, vai mais ou menos 700 anos, e nós vemos que os dois vivenciaram o mesmo problema, né? Com pessoas que traziam um falso conhecimento às pessoas. E se nós ampliarmos esta margem, nós viremos para a época atual qual nós estamos, que também temos passado pelo esse período e assim continuará de falsos profetas. A missão da igreja é conhecer para que ela possa se desvencilhar dos falsos ensinadores, dos falsos profetas que pode cercar a igreja de Cristo. A verdade prática ela está dizendo assim, ó: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. É exatamente isso daqui. Ela vai contrapor a palavra de Deus, isso trazendo confusão e dúvida às pessoas que os ouvem. Geralmente usarão alguns termos ou algumas palavras que vai trazer o anseio antropocêntrico de cada pessoa, ou seja, aquilo que a pessoa mais quer ouvir, geralmente será o que o falso profeta vai falar. Por quê? Porque o profeta do Senhor, ele vai ter compromisso com a palavra de Deus. O falso profeta, ele tem compromisso exclusivamente com seus ouvintes. A leitura bíblica em classe, nós estamos com ela aqui em Ezequiel, no capítulo de número 13, do versículo 1 ao 10, que ele diz assim, ó, vamos ao texto. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem parastes à fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira? Portanto, eis que sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Aqui nós vamos ver esse texto aqui que, se nós formos acompanhando o contexto também, a questão dos falsos profetas bajuladores do povo, aonde falavam explicitamente aquilo que o povo gostaria de ouvir, ou seja, não alertando o povo do perigo iminente que estava Israel a sofrer. Pelo contrário, nós vamos ver, por exemplo, como o profeta Ananias diante de Jeremias, onde ele vai trazer ali sim a sua falsa profecia, induzindo ao povo a crer que o Senhor não os permitiria serem subjugados pela Babilônia. E assim sendo, o povo ele vai atentar para esta profecia. Nós vamos observar que os objetivos ao professor vai ser conceituar o termo profeta, refletir a respeito dos falsos profetas, conscientizar a respeito das mensagens falsas. A introdução ela diz assim, depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém com os seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que se havia apostatado. Então nós vamos ver que essa questão da falsa profecia, ela vai se tornar rica em um ambiente de um ajuntamento de apostas, de desistentes da fé, de pessoas que já não crê mais ou que têm a sua fé corrompida por uma corrupção moral, geralmente assim falando. Então ela vai ouvir esse tipo de falsa profecia e ela vai absorver aquilo como a verdade. E é aí que entra o grande problema de você não atentar aos alertas do Senhor ao longo da história. A Bíblia ela vai estar aí como um grande exemplo para nós, igreja, nos dias atuais, aonde o povo mais fracassou foi não ouvir a voz do Senhor por estar apóstata da fé. Nós podemos ver a igreja em um momento muito bom, quando Paulo ele vai chegar na cidade de Bereia e aquela igreja, Paulo ele vai chamar a atenção de Paulo, porque quando Paulo pregava a mensagem do Senhor, quando Paulo falava as Escrituras, os crentes de Bereia, eles acompanhavam o texto para ver se aquilo condizia com o que Paulo estava falando. A igreja ela tem a Bíblia, ela tem a condição de entendê-la, de estudá-la. Essa é a função da escola dominical, trazer um conhecimento a mais a cada crente, para que assim, quando a falsa profecia ela for transmitida, a igreja possa ter na Bíblia a ferramenta primordial
para que não venham cair em confusões, em vãs filosofias e em conhecimentos contrários à palavra do Senhor. O tópico 1 sobre os profetas, nós trazemos assim, a função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Não diferente daquela época, como assim é hoje também, a função de um falso profeta é desencaminhar o povo. É trazer ao povo a uma verdade dele mesmo. A você, professor, eu peço que frise nesse momento o que eu vou falar aos seus alunos. As profecias, elas existem em três fontes. Primeira, fonte natural, de si próprio. Uma pessoa, ela pode dizer, profetizar dela mesma, ela pode falar diretamente dela, algo do sentimento desta pessoa. Segunda fonte de profecia, que também é perigosa tanto quanto a primeira, diabólica. E a terceira, e sim, esta é importante e verdadeira, que tem origem em Deus. Então nós vemos a profecia, ela sendo executada pelo homem natural, ela sendo executada por ordem ou por obra demoníaca, e ela sendo passada diretamente pelo Senhor. Então, frise isso aos seus alunos, transmita isso. Uma pessoa, ela pode falar uma falsa profecia tanto diabolicamente falando ou tanto naturalmente falando, por emoção, por um êxtase, por uma sensação, por algo que ela sente dela mesma, mas não sendo aquilo que Deus a conduziu a falar. Então tem que se tomar muito cuidado aquele que profetiza e aqueles que ouvem o profeta falar. O texto 1 aqui diz aqui, o termo profeta, a palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Então, como nós já falamos anteriormente nas outras lições, o profeta ele recebe a mensagem do Senhor e ele transmite ao povo. Ele pega algo que não é seu, que é de Deus, e transmite direto às pessoas em um contexto geral, assim ou especificamente alguém também, como nós vamos ver na Bíblia em muitos momentos aí, profecias tanto coletiva como particular para alguém. Mas a ideia é porta-voz ou orador de Deus. O 2 diz assim, outros termos para designar os profetas. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, antes, e da raiz fe, do verbo femi, falar, ou seja, falar antes. Falar algo que o Senhor venha a ser de ciência do Senhor, entendendo que Deus ele é onisciente e dentro da sua onisciência, Deus ele entende o que vai se manifestar no futuro de cada pessoa ou de uma comunidade no geral, usando-se assim alguém como porta-voz ou instrumento, que neste caso vai ser o quê? O profeta. Falso profeta, verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta vai ser aquele que falará em nome do Senhor, sendo chancelado pelo próprio Deus naquilo que ele fala. O 3 aqui, ele diz os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Nós iremos ver aqui o texto que vai estar localizado aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, até o de número 22. Acompanhe na sua Bíblia, traga aos seus alunos dentro da classe, que diz assim, porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou?
Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Naquele período era uma responsabilidade muito grande ao profeta do Senhor, pois aqui, como nós lemos no texto, ele estava sujeito até mesmo a perder a sua vida, falando o que Deus tinha falado sem Deus falar, ou apenas contando uma grande mentira em nome da sua própria verdade. Então, no caso, se a profecia ela não se cumprisse, a lei mosaica ela era muito explícita, morte daquele profeta. No período atual que nós estamos, período da graça, nós vamos ver que não é a morte literal, mas aquele que enganar, aquele que for o lobo em pele de cordeiro, ai daqueles, né, que desviam o rebanho do Senhor. Estes daí, eles perderão sim, mas uma morte espiritual. E esta sim é muito perigosa nos dias atuais. Por isso, muitas das vezes, o que a igreja pode fazer nesse período? O que pode se fazer? Eu falo com clareza, isso é muito fácil até de falar. Como que você sabe que alguma coisa é falso? É simples, conhecendo o verdadeiro. Vou dar um exemplo mais básico para você, professor, que você pode até fazer na sua sala de aula. Como que você sabe aquele caixa de supermercado, o bancário, que uma determinada nota ela não é a verdadeira? Como que ele sabe que aquela nota que ele foi entregue em suas mãos, ela é falsa? Simplesmente, ele conhece todas as características da nota verdadeira. Assim é o crente e assim ele tem que ser. Conhecer o que é verdadeiro vai lhe blindar daquilo que é falso. Conhecendo aquilo que traz a luz, é fácil identificar as trevas. Mas a falta de conhecimento torna uma presa fácil dos falsos profetas. Os maiores movimentos, se nós formos assim enxergar, oriundos do protestantismo, que são grandes heresias, como os Testemunhos de Jeová ou a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons, vieram oriundos do protestantismo através do quê? De falsos profetas, dizendo assim que o anjo do Senhor veio e lhes revelou um novo evangelho ou um novo significado. E aqueles que não conheciam o que era verdadeiro não tiveram dificuldade para crer no que era falso. Então, a igreja do século XXI, para que ela venha acreditar naquilo que é falso, é simples, é não conhecer o verdadeiro. Uma igreja que não preza pela escola dominical, uma igreja que não tem a escola dominical como uma ferramenta de instrução e de libertação para os ouvintes, esta igreja está fadada a um grande fracasso. O 2 aqui diz assim, sobre os falsos profetas em Ezequiel, os dois lados. Há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Assim como eu já falei, aqueles legítimos enviados por Deus e os falsos ali da parte de Satanás, só que ao mesmo tempo também na parte de Satanás, aqueles que falam de si próprio também encaixaram na mesma coisa. Por isso eu falo a responsabilidade do pregador, responsabilidade do ensinador dentro das nossas igrejas é muito grande. Para com isso. Porque o compromisso do ensinador, o compromisso do pregador é com a palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor ele vai dizer para Jeremias que ele vela com a sua palavra para que se cumpra. Quando o nosso compromisso não for mais com a palavra de Deus, nós estamos descompromissados com o Senhor. Então, conhecendo o verdadeiro, a igreja ela será liberta, livre daquilo que é falso.
Nós vivemos no século XXI, um período muito perigoso da história da igreja, onde as coisas têm se afunilado, doutrinas antropocêntricas têm se infiltrado em nosso meio. Então, as ministrações, os ensinamentos, até mesmo os cânticos da igreja, muitas das vezes podem estar contaminados por essa doutrina antropocêntrica que muitas das vezes pode invadir, aonde você, o ser humano é o centro, o ser humano é o mais importante e acaba-se até mesmo deixando o Senhor, a sua palavra e os seus preceitos de lado. Então, as pessoas temem, muitas das vezes, de falar o que o Senhor quer que seja falado dentro da Escritura e acaba falando aquilo que as pessoas querem, conforme nós iremos ver aqui no versículo de número 2 do capítulo 13 de Ezequiel, que vai dizer assim, o Filho do Homem profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração, ou seja, profetiza aquilo que lhe é benéfico, ou aquilo que lhe é mais cabível, ou seja, de si próprio, simples assim. Aqui, apresentação 2, como diz aqui, a expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Esses profetas de Israel aqui, Ezequiel profetizando, ou seja, falando diretamente a esses falsos profetas que profetizavam só aquilo que o seu coração se inclinava. Aqui também diz, o texto 3 aqui, o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos em hebraico, Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. O apóstata, ou seja, um falso profeta, ele não acredita em Deus ou naqueles preceitos principais do Senhor, ou nas doutrinas mais importantes que a igreja acredita. Então, o falso profeta ele tem compromisso com si mesmo e com o bem-estar do seu público, assim eu faço entre aspas, porque esse bem-estar do seu público é devido a ele falar palavras lisonjeiras ou muitas das vezes chavões vitoriosos, né? Ou podemos dizer assim, triunfalistas para os seus ouvintes e separando-os muitas das vezes a igreja da responsabilidade que cada crente tem como sacerdote. Cada crente tem que orar, cada crente tem que ter relacionamento com Deus e cada crente, como um sacerdote, aonde ele for, ele tem que representar o reino dos céus. Então o falso profeta ele vai fazer um desserviço, dizendo para cada pessoa que ela não precisa de tudo isso, ela só precisa frequentar a igreja, que as orações, as interpelações, ele fará com Deus por cada pessoa. Isso tirando o sacerdote de Deus. Isto é um falso ensinamento. Isto é heresia. Cada crente tem que ser cobrado pela sua responsabilidade em cuidar da sua própria vida espiritual para que possa, sim, ter saúde espiritualmente falando, para que possa gozar de felicidade na presença de Deus. O 4 aqui vai dizer as raposas do deserto, que está no versículo 4. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meias ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Ou seja, eles vão, pega aquilo que lhe é de direito, ou dentro do seu conceito, e deixa as ruínas ali simplesmente do jeito que são. Não tapam brechas, pelo contrário, né? Se infiltram nas brechas que existem e usam de malícia para derrubar os seus ouvintes. E isto é muito perigoso. Chacais. Então que a igreja ela possa ter a autocrítica pessoal, né? Ou seja, cada pessoa para entender a sua própria necessidade espiritual. O tópico 3 diz assim, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenana,
mas a febre da crença em mentiras e falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. A mensagem, ela buscada mais atualmente, se você for ver que vamos trazer para o lado da indústria, uma indústria aí, por exemplo, da pregação remunerada, do louvor remunerado, né? E eu posso dizer que a remuneração, ela pode não ser desonesta, mas ela é um campo fértil para que possa haver desonestidade. Como? Você vai ver que um cantor, ele vai ter duas opções. Ele vai cantar aquilo que exalta verdadeiramente o nome do Senhor, ou seja, que conduz a igreja a adorar ao Senhor pelaquilo que ele é, mas há também em contrassenso aquele que irá colocar cânticos, né, triunfalistas, personalistas, que visam sim o bem-estar, mais uma vez eu faço aspas, do crente. Por quê? Porque vai massagear, porque vai visar acalmar o ego de cada pessoa. E isso é perigoso. E eu trago também na palavra e nos estudos. Se nas nossas pregações o nosso compromisso ele for em pregar triunfalismo para a igreja, se for entregar certos tipos de bênçãos, e se nós não alertarmos dos juízos, das responsabilidades da igreja, sim, aí nós teremos problema com essa parte financeira. A pessoa muitas das vezes ela vai colocar uma pregação, ela vai escrever um louvor, pensando naquilo que vai gerar, vamos usar uma palavra moderna, engajamento. Então, engajamento naquilo que ele prega, engajamento naquilo que ensina, engajamento naquilo que ele canta. O nosso compromisso como igreja não é gerar engajamento. O nosso compromisso com a igreja é pregar a verdade. É falar o que a palavra tem a falar. O texto 1 diz: o profeta no Antigo Testamento, a maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Está em João capítulo 15 aí. Então nós vamos ver quando a igreja ela tem valores, a igreja ela tem princípios espirituais e morais. E quando a gente fala o mundo, nós usamos a expressão sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo? O sistema do mundo é um sistema pecaminoso, é um sistema corrupto, assim por diante. Então, quando a igreja ela entra em qualquer esfera da sociedade, seja ela política, seja ela espiritual, seja ela governamental, seja ela na governança, tanto dentro das empresas, dentro dos setores da sociedade, quando a igreja ela entra com o caráter, com a moralidade da palavra de Deus, ela vai entrar em choque com o mundo. Então, quando a igreja ela se apresenta como igreja, ou seja, como diferente, com seus valores, não abrindo mão deles para não se assemelhar ou não se conformar com o mundo, ou seja, quando a igreja ela não aceita tomar a forma do mundo para ser bem recebida pelo mundo, a igreja ela vai ser aborrecida, ela vai ser odiada, ela vai ser um problema. Que assim é o que a igreja é hoje no meio da sociedade, podemos dizer assim, até na sociedade brasileira. Quando a igreja ela entra em certos setores da nossa sociedade, como igreja, com moralidade, com temor a Deus, ela vai incomodar. E podemos mudar? Não. A igreja ela não vai mudar. A igreja ela vai continuar com seus princípios, com a sua moralidade, sem voltar ou sem retroceder. É assim que a igreja tem que se comportar. Portadores de mensagens falsas.
Isso porque desencaminha o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Yahvé ou de Javé, né, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Você imagina só, se você coloca falsas pessoas, falsos profetas, falsos ensinadores no ambiente político, no ambiente militar ou administrando a nossa nação, nós iremos ver um ambiente corrupto, um ambiente moralmente falido, as instituições destruídas, e isso vai se refletir na educação daquela nação, na economia daquela nação, na espiritualidade daquele povo, tudo isso por conta de ouvir falsos ensinadores. Então a igreja ela tem princípios morais, espirituais que são irrevogáveis. Então, tanto no ambiente político, militar ou administrativo, o crente ele tem que ser, moralmente falando, servo do Senhor. Assim como Daniel conseguiu ser dentro da Babilônia, assim como José conseguiu ser dentro do Egito, assim a igreja também tem que ser em qualquer ambiente que frequentar. O 3 aqui, a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Nós temos que tomar cuidado. No final dessa lição, eu deixo frisado isso. Você, aluno ou professor, pesquise, eu não vou me alongar, pois é apenas uma pré-aula, teologia inclusiva. A palavra de Deus, irmão, por si própria, ela inclui todas as pessoas, só que a inclusão é, venha, mas mude, transforme, não se assemelhe ao mundo. E temos visto aí palavras como ressignificação da Bíblia, perigosíssimo isso. Teologia inclusiva, que ela quer incluir, vou falar bem claro, o pecado dentro da igreja, sendo tolerado. Então nós vemos a igreja do Senhor, ao professor alertar os seus alunos a respeito disso daí. Chegamos aqui a mais uma conclusão que diz assim, ó, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro há também o falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Compromisso da igreja é com a verdade. Compromisso da igreja é com seus princípios. O compromisso da igreja é com o Senhor. Quem tiver compromisso com os princípios e com a palavra de Deus, sim, esse tem compromisso com o Senhor. Agradecemos mais uma vez a vocês que vieram, né, a mais uma lição, a mais uma pré-aula, né, pedindo mais uma vez a ajuda de vocês para manter esse trabalho. Deixe o seu like ou no curtir aí, ou clique no gostei. Não deixe de se inscrever aí, onde está de vermelho aí, ou no seu celular, na sua televisão, no seu tablet, no seu computador. Se inscreva nesse canal. Clica nesse sininho do lado aí, para que você venha receber notificações. Estamos aí com uma série, né, a respeito da obra missionária, através da nossa irmã missionária Raquel Cavalcante. Acompanhe esse trabalho, eu creio que irá edificar a sua vida. Muito obrigado a todos, fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe a todos.